Bom dia para todas. Vamos começar a nossa série de entrevista com mulheres vivendo o seu propósito. Uau! Uau, é só isso que eu tenho para dizer. É maravilhoso quando a gente começa a conversar com pessoas que, em meio a tantas dificuldades, né? Nós estamos aí no meio de uma estação bem complexa, mas nós estamos firmes. Os nossos olhos não estão ah, tirados, eles estão focados no Senhor. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui hoje. Nós vamos estar conversando um pouco e vários temas em setembro. Então eu quero que vocês vão aqui no meu feed do Instagram depois, dão uma olhada. Todas terças-feiras nós vamos estar conversando com mulheres e vamos estar entrevistando elas. E conversando, vai ser um bate-papo, sabe? Aquele chimarrão que a gente toma com as pessoas e a gente conversa sobre a vida, o que está funcionando, o que não está funcionando. Então é um dia maravilhoso. Setembro está aí. Vocês acreditam nisso, gente? Oi, 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 todos. Setembro chegou e olha, eu tô maravilhada com os planos de Deus para a Igreja de Jesus. Sabe, as coisas não estão fáceis para ninguém, mas é incrível o que Deus está fazendo. Está ouvindo? Vocês estão ouvindo tudo que Deus está fazendo? Não sei aí como é que está, mas tenho ouvido muitas experiências com Deus, as pessoas voltando ao início e à simplicidade das coisas, né? Bom, e essas semanas de setembro, elas vão ser exatamente para incentivar o teu coração, que vale a pena viver o que Deus tem para nós. Na verdade, é um custo muito alto não viver o que Deus tem para ti hoje, sabia? Porque tem pessoas que estão esperando por ti, tem pessoas que precisam daquilo que tu tem. E é isso que eu quis fazer nessas semanas, que a gente pudesse estar trazendo pessoas como nós, que estão vivendo, que estão tentando, que estão agindo com o Senhor em várias áreas específicas. Então, Estela, eu vi que tu já entrou, se tu puder me mandar aí um convite para tu entrar. Hoje nós vamos falar com ela. Obrigada a todos vocês que estão aqui, todos aqueles que vão assistir depois. Olha, vai ser incrível. E sabe que por muito tempo eu tenho observado a Estela. Sabe que são aquelas pessoas que a gente observa? Eu conheço a Estela já de muitos anos, lá na época do Joade, né? E nós estávamos até em idades diferentes, mas eu sempre observei a maternidade da Estela. E até hoje é incrível. Eu tenho uma dúvida, alguma coisa, eu acabo contatando ela e dizendo, Estela, tem alguma coisa a mais além? Tem alguma coisa a mais além do chão que eu posso fazer? Ah, Estela, maravilhoso. É verdade, né, gurias? Estela, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Ai, que ótimo te ter aqui, Estela. Sabe que Ah, é uma honra? É uma honra, porque eu tenho falado para o pessoal que eu te observo, eu tenho te visto, e sempre que eu tenho algumas dúvidas, eu fico dando uma olhada. Poxa, Deus, me ajuda. Deus, me ajuda. Estela, eu te honro como mãe, como mulher de Deus. E eu queria estar trazendo para todas essas mulheres que têm. Eu tenho falado muito sobre viver o nosso propósito, porque eu acho que tem um custo muito alto, né, Estela? Quando a gente não vive o nosso propósito em Deus. Seja ele o que for, nas diferentes estações da nossa vida. Mas eu te convidei, Estela. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre a tua vida, quem tu é, quais as coisas que para ti fazem sentido. Mas a gente vai querer ouvir muito de ti. O que é viver o nosso propósito? Quais são as dificuldades na maternidade? Quais são as coisas lindas? Porque eu acredito que nós vivemos numa cultura, e eu vejo muito mais no Brasil do que aqui nos Estados Unidos, uma cultura onde a maternidade ela não é valorizada, né? Ela não é observada como força, a gente não bate continência para as mães, né? Como quem diz assim, olha, às vezes a gente até tem pena. Eu me lembro que quando eu vim para cá, eu fiz parte de uma igreja que tinha mulheres que tinham 6 filhos e até mais. Eu olhava para elas e olha o que eu pensava.
Meu Deus, o que que é isso? Como é que... É, coitada, Estela! Mas é uma coisa mental, cultural, né? Aham. E eu tô te Muito. ouvindo bem baixinho. Se tu conseguir aumentar um pouquinho ou falar mais perto. Então, por isso eu quero estar te honrando, Estela, não só porque tu tem 4 filhos, que eu acho incrível, mas porque tu tem vivido, tu tem ensinado outras mulheres que é possível olhar a maternidade e viver ela como um propósito de vida. Então, bem-vinda. É uma coisa que eu tinha assim muito forte comigo, é isso assim. Eu uso meu Insta para falar das coisas boas, porque eu acho que o mundo já prega tanto o lado ruim, as dificuldades, que eu gosto de falar muito, incentivar as mulheres, mostrando o lado bom daquilo que Deus criou. E é bem isso. O mundo está trabalhando para nos motivar, para Uhum. não para ser cumprido na nossa vida. Eu esperei me preparar para falar. E Estela, tu tá cortando um pouquinho. Será que é só para mim? Tu tá me ouvindo bem? bem, Eu vou tentar tirar então o meu fone, ver se é ele. Deixa eu te ouvir agora. o áudio está falhando. Vamos ver aqui. Então, Tenta falhar, deixa eu te ouvir um pouquinho mais. Fala para eu tentar te ouvir. eu troquei minha internet, que vamos ver se agora vai. Então vamos lá. Desculpa, vamos Então lá. tá. Eu estava estudando versículos que eu gosto muito para estar compartilhando com vocês. E aí eu até passei por procurando aqueles que eu gosto, que já falam ao meu coração. E, sem querer, assim, folhando a Bíblia, me chamou a atenção um que estava marcado que eu nem tinha pensado nele. Eu disse, que interessante, assim, eu nem lembrava desse versículo, que é lá em Jeremias 29:6, diz assim: casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Então, esse propósito natural da vida, um propósito que Deus fez, Deus criou a família, é um projeto dele. E muitas coisas impossibilitam, às vezes, a gente de cumprir esse propósito. Seja por escolhas que as pessoas fazem, ou, claro, pode também ser uma doença, uma coisa assim externa que não tem, a pessoa, né, gostaria de cumprir esse propósito, mas eu acho que ainda assim Deus nos dá a oportunidade da gente maternar com outras mães, Hum. mãe de uma pessoa mais velha, no sentido de cuidado. Então, Deus colocou isso na mulher, esse instinto materno, né? E eu estava pensando, tu me colocou uma pergunta assim, como viver esse propósito na maternidade, né? Eu acho que o propósito de todos nós é viver para a glória de Deus. Então, como viver para a glória de Deus na maternidade? Aí eu vou lá para 11, Romanos 11:36. Pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Então, da gente viver sempre, em todo momento, para a glória dele. E aí Colossenses fala comigo assim: assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Nós anunciamos Cristo aos nossos filhos. Com todas possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas, unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Então, acho que cumprir esse chamado é isso. Deuteronômio 6 fala um versículo super conhecido, né? Da gente ensinar os filhos. Até antes desse tem provérbios, diz, ensina teu filho no caminho, né? Então, é estar junto com ele nesse caminho, não é mostrar o caminho, né? Dizer, é por lá que tu tem que ir, mas da gente estar junto com ele no caminho, andando com ele por esse caminho. E aí, Deuteronômio 6:5 fala
Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. Isso é para os pais, pais e mães, né? Guardem vocês essas leis no coração de vocês. Antes de vir o versículo 7 que vai dizer: e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Mas que antes da gente ensinar para os nossos filhos, elas têm que estar bem guardadas no nosso coração, bem firmes dentro de nós, bem firmadas dentro de nós, no propósito que Deus tem. E a partir de então, a gente vai passar para eles. Mas não tem como Faz passar todo sentido. algo que a gente não tem em nós. Sabe que eu sou muito perguntada como ministrar, será que a gente ministra a criança? Né? A gente trabalha com cura, libertação, e sempre tem sido a nossa resposta, Estela. Não, nós não vamos trabalhar com a criança, nós vamos trabalhar com os pais. Exatamente isso que tu está falando. É onde a gente caminha primeiro para ensiná-los. Estela, eu quero ouvir falar de ti um pouquinho, na prática, o que é viver a nossa maternidade, esse propósito de Deus? Porque não é sempre fácil, né? Algumas de nós somos naturalmente mais maternas e algumas de nós nem tanto. E existem muitas dificuldades. Então, ao teu ver, como é que tu pode nos ajudar? O que é viver a maternidade, o nosso propósito na prática? Eu acho assim, para mim, a minha maior dificuldade é o meu temperamento. A maior inimiga sou eu mesma. Assim, a maternidade, ela exige paciência. Criança, tu tem que ter paciência. E eu não sou uma pessoa naturalmente paciente. Então, assim, o meu natural, a mansidão passa longe. Infelizmente, é com alegria que eu digo isso. E muitas vezes eu me vi clamando a Deus, assim, me socorre de mim mesma. Eu não quero ser assim, eu não quero ser impaciente. Momentos assim que eu lembro muito claro de uma experiência que eu tive com Deus. Eu tinha um filho com 3 anos e outro com 1. Eu tinha só os 2 primeiros. E eu sempre fui uma pessoa impaciente. Eu sempre fui, a minha paciência, o Timóteo brinca comigo, ele faz qualquer coisinha assim, ele diz: fácil de irritar. É muito fácil. Ele provoca assim com coisas pequenas e me diz: é muito fácil de irritar. E de fato, muito fácil. Meu limiar é muito baixo. Então, esse é meu maior desafio. É eu mesma, é o meu temperamento, é lidar comigo. E aí eu me vi buscando e pedindo a ajuda de Deus, assim, me socorre. Eu não me aguento mais, eu não posso ser assim. E um dia Deus falou comigo assim: tu já me pediu isso. Mais do que aquele texto de Paulo, né, que diz: o espinho na carne, eu já pedi 3 vezes que ele me tire, e eu mais vezes que tu me tire isso. Eu sei que basta um toque teu, Senhor, basta um transformar teu, e isso vai mudar na minha vida. E Deus falou comigo assim: a minha graça te basta. E que esse temperamento eu vou levar comigo até o final. Que Deus tirar esse temperamento de mim. Mas que todos os dias eu posso estar recorrendo à graça dele. E eu posso estar colocando isso aos pés da cruz e pedindo ajuda a Deus: me socorre. Isso, eu vou continuar me irritando com facilidade. Eu vou continuar me irando muitas vezes. Mas muitas vezes eu vou ter sucesso porque eu coloquei aos pés de Jesus, porque eu me humilhei, que eu pedi ajuda. E muitas outras vezes, infelizmente, a velha Estela ainda está ali. E ainda erro, e ainda peco, e ainda tenho que pedir perdão para os meus filhos. Então, é um processo da vida. Faz todo sentido, Estela. Olha que chave linda. É como que diz, ao invés de me odiar ou me culpar, ou dizer eu não vou fazer isso porque eu simplesmente não fui criada, né? Eu tenho falta de paciência. É como que dizer, é algo que te leva aos pés do Senhor diariamente. Na minha fraqueza que eu sou forte. Que lindo, obrigada por compartilhar isso, Estela. É muito forte. Sabe que teve momentos assim que eu, nessa mesma fase ali, com o segundo com 1 aninho, e eu pensava assim: eu não sei criar os meus filhos, eu não sei ensinar eles, eu não sei nada. E aí Deus falou comigo aquele versículo de Isaías: uma pessoa que não mora aqui, que não sabe o que eu estava passando. Eu acordei de manhã, eu dormi chorando uma noite, e eu acordei de manhã, ela tinha me mandado só um texto de Isaías, sem saber de nada, que dizia: os teus filhos serão ensinados do Senhor,
e será grande a paz dos teus filhos. E eu aí acordei já chorando de novo, porque eu pensei assim, não dá essa pessoa saber. É impossível. Isso foi Deus que falou comigo. Foi muito forte. E outro momento assim que eu vivi isso foi eu tava assim buscando, eu sempre leio muito, eu acho que eu sou bastante disciplinada, assim. Então eu tava lendo bastante, me informando, pensando assim, eu vou me equipar de tudo que eu preciso. Então eu conversava muito com as pessoas, com mulheres mais velhas, eu buscava estar conversando, eu buscava o conselho, e eu lia para assim, na minha cabeça, eu vou me preparar para isso e aí vai dar tudo certo. Então eu lia, eu ainda leio muito, mas naquela época eu lembro que a minha intenção, assim, o meu coração era assim, eu vou desvendar o segredo, eu vou descobrir qual é a chave, eu vou pegar esse livro e vou achar o segredo. E aí também Deus falou comigo, primeiro através de um texto da história de Gideão. Gideão fez isso. Quando ele tinha que ir para a batalha, ele chamou todas as tribos. Vem todo mundo, vem todos. Ele se equipou, ele se preparou, ele tinha todo mundo. E Deus disse, não, é gente demais. Manda voltar, manda voltar. E Deus foi fazendo aquela limpa e de 30 mil, Deus deixou ele com 300 homens. E aí Gideão, depois de a batalha, pergunta a Deus, por que tu fez isso? Qual foi o propósito disso? E Deus disse para ele, se eu deixasse, tu ia pensar que foi na tua força. Lendo e buscando ajuda, os meus filhos estavam um caos. E eu pensava, por quê? Por que eu não consigo? Por que tá assim? Falou comigo, se tu conseguisse, se eu deixasse, tu ia pensar que foi na tua força. E tu tem que entender que não é tu, mas sou eu. E aí, assim, Deus fazendo, foi trabalhar, foi um ano bem difícil, mas também ao mesmo tempo foi um ano de renovo, assim. Uma pessoa que eu conhecia da igreja, assim, só de ela, no final de um culto, o culto já estava acabando, estava muito, estava no meu lugar, acabou o culto, tudo bem. Eu tenho algo para te falar. Só que eu nunca fiz isso, ela disse assim pra mim. Eu nunca peguei ninguém para falar nada. Então eu tô tremendo dos pés à cabeça. Mas o Espírito Santo disse que eu devia falar. E meus eu tô morrendo de vergonha porque eu estão ali. Eu não preciso te falar isso, eu não tô fora daqui sem te falar isso. E daí ela disse assim, Deus manda te dizer que os conselhos são bons. Livros ajudam, mas que é para escutar o que ele tem falado diretamente ao teu coração. E aquilo foi tão forte, porque foi justamente o que Deus estava falando comigo através da palavra de Gideão. E eu não consegui responder para ela nada. O choro vinha tão forte. Uau! Eu não consegui falar uma palavra para ela, assim, eu só chorava. Depois de um tempo, eu entrei em contato com ela para agradecer. E durante um mês eu não consegui. Eu tentei ligar para ela em outros momentos e não consegui. Depois de um mês, eu consegui ligar para ela para agradecer. E ela me disse assim: o áudio está falhando, deixa eu ver se eu mudo aqui. Acho que falhou antes um pouquinho, as mensagens vêm mais tarde, agora já está melhor. Tá. E ela me disse assim: Estela, me diz o que eu te falei, porque eu não lembro de nada. Uau! Aí eu contei pra ela o que ela tinha falado e ela fez bem isso, assim, uau, eu não lembrava de nada, eu não lembrava de uma palavra, eu fui embora pensando o que eu falei pra ela. E mais forte ainda foi porque essa pessoa veio a falecer depois de um pequeno espaço de tempo, ela descobriu uma doença, assim, avassaladora e faleceu. E eu fiquei pensando assim, nossa, ela precisava me falar aquilo antes de aquela pessoa de uma maneira, assim, extraordinária na minha vida. E que fez, de fato, toda a diferença no meu caminhar. Uau, Estela, que incrível! Poder ter o corpo de Cristo, né? Não é isso? Eu vejo que também, muitas vezes, a gente precisa uma das outras, né? Com certeza, com certeza. Que incrível. E Estela,
que tu tem para dizer? Qual é o custo disso, né? Qual é o custo de olhar a maternidade como um propósito? Quais são aquelas coisas? Como é que a gente junta? Muitas pessoas têm dificuldade onde elas acham que elas precisam escolher ou o ministério ou a maternidade. Tu te vê nessa situação às vezes? Eu participei de um congresso da Hilson, que eu acho que eles definiram muito bem. Teve um bate-papo quase um ano lá em Buenos Aires com algumas esposas de pastores e perguntaram como equilibrar o ministério com a vida em família. E foi muito bacana a resposta dela. Eu disse, é isso, é bem isso, é exatamente isso que eu penso. Ela disse assim, não tem um equilíbrio. Tem momentos em que a igreja vai estar precisando mais de ti. E por incrível que pareça, Deus orquestra as coisas que a família vai estar bem nesse momento. E tem outros momentos em que a família vai estar exigindo mais de ti. E que então tu tem que te dedicar mais à família. E eu isso assim, não aconteceu ainda momentos em que as coisas não... Por exemplo, tem situações às vezes que a semana está muito corrida, que o Timóteo está também trabalhando muito e a casa começou a querer, né, a exigir. E aí eu falo com ele, amor, eu preciso de ti em casa. A minha paciência também já tá assim, o Timóteo ele é muito educado, ele é muito paciente. Então, assim, eu preciso de ti. Compromissos para a semana seguinte, disse, ó, realmente agora eu preciso estar aqui. Então a gente tem essa, consegue fazer isso, assim, mas eu acho que o equilíbrio talvez seja esse, é de estar, tem a hora que um demanda mais, tem a hora que o outro demanda mais, e a gente vai se ajustando. Talvez é uma utopia que a gente quer. Tudo na vida, na verdade, né? É É, trabalho, é ministério, é a nossa vida com Deus, é a nossa vida física, o nosso cuidado com o corpo, o cuidado com a mente. Existem momentos que a gente precisa investir um pouquinho mais, outros momentos deixar, mas às vezes existe aquela utopia, né? De que a gente vai conseguir manejar tudo e talvez é o controle que a mulher necessita ou acha que precisa ter. Aí entra a dependência de Deus de novo, né, Estela? e tem um versículo aqui de 2 Coríntios 4:17 que diz: E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. E eu acho que é bem isso. Às vezes a gente acha que está difícil, mas o custo não se compara à recompensa que vem depois. Então, acho que vale a pena o custo, o sacrifício. Hum. É uma semente, um investimento. E É. às vezes não sempre é fácil, né, Estela? Eu falo por mim, porque. E eu sei que tu está me dizendo que nem sempre é fácil para ti. Talvez eu tinha uma utopia que para ti tu acordava de manhã e tu simplesmente jogava um brinquedo e as crianças brincavam, e aí tu tomava o teu café, e aí tu lia a palavra, e aí eles simplesmente vinham, mamãe, por favor, será que eu posso A ou B? Não. Mas existe esse conceito na mente das mulheres, e eu acho que com a mídia social também, é porque se a gente for olhar os stories, parece que todo mundo consegue ser máximo em Deus, ter uma vida maravilhosa com os filhos, com o marido, sair, ministrar, mas a verdade é que às vezes a gente não se dá conta. Uma vez eu postei umas fotos da gente saindo com as crianças e estava tudo lindo. E aí alguém me disse, nossa, que perfeição. Aí eu disse, desculpa, mas eu não vou postar as inúmeras vezes que a Sara chorou e gritou e bateu o pé. Eu não vou postar aquelas fotos onde o Benjamin fez 1001 coisas, né? A gente tem essa impressão que eu acho que é irreal de uma família que representa Deus. Com certeza. E primeiro que a gente não tá nem com cabeça. Na hora que a gente tá na muvuca ali, nem pensa. Meu Deus. E, e outra é isso, né? Assim, essas coisas elas acontecem. O que a gente vai escolher? Eu escolho olhar para aquilo que Deus tem feito, né? Tirar os olhos de mim, tirar os olhos da situação, do problema e olhar para aquilo que Deus tem feito. Então, é um desafio diário. Às vezes eu tô querendo tirar os olhos de Jesus e eu preciso, vamos lá, preciso focar, preciso olhar.
Então, não olhar, não ficar presa às circunstâncias. Uhum. Elas vêm, a gente tem que estar sempre colocando tudo diante de Deus, né? Elas Uhum. vêm, com certeza. É. E, Estela, quais as. Por exemplo, alguém que diz o seguinte: sabe o que? Essa fase que eu estou vivendo, Deus está me chamando a olhar com um olhar diferente para a maternidade, né? Talvez algumas mulheres estão tomando algumas decisões. Nós estamos no meio de uma pandemia onde não houve opção, né? Todas nós estamos tentando viver a família e tudo o que a gente tem para fazer. Quais seriam alguns conselhos, algumas coisas que tu tem para dividir conosco, para quem está puxando os cabelos e tentando viver o seu propósito na maternidade? Eu acho que entregar tudo a Deus. Dizer a Deus assim, ó, não consigo, não dá, estou no meu limite. Acho que isso é ser sincero com Deus, assim, abrir o coração e Ele vai falando com a gente. Eu muitas vezes procurei respostas em pessoas, em exemplos para mim. E de fato ter isso. Hoje eu tenho um olhar já diferente. Eu consigo assim, admirar muito uma pessoa de tal forma que às vezes eu não enxergue o defeito dela, mas pensar assim, só que ela tem um defeito. Mesmo que eu não veja, ela tem. Como todo mundo, como eu tenho, como... às vezes a gente não vê, mas as pessoas têm as suas falhas. Então, de não colocar nenhuma pessoa assim como ela é o meu exemplo, porque a gente pode se decepcionar, porque ela é pecadora, mas ter Cristo como esse nosso exemplo. Eu acho que às vezes a gente coloca uma pessoa, um estilo de vida como alvo, e a gente está arrancando os cabelos porque a gente não consegue ser aquela pessoa. Eu já vivi isso. Justamente naquela fase ali que o meu segundo estava com 1 ano, eu estava tentando colocar Porto Alegre dentro de Novo Hamburgo, tentando formar na pessoa ali. Eu queria ser assim como ela era um exemplo para mim e eu queria ser como ela. Eu queria falar com a mansidão que ela falava, sendo que eu não sou assim, que eu sou mais estabanada e eu queria ter aquilo. Então, colocar os olhos em Jesus e tirar das pessoas. Pode admirar as pessoas naquilo que elas seguem a Cristo, querer ser, imitar aquilo que ela, como Paulo fala, né? Seja meu imitador de Cristo. Então, tu pode imitar aquilo que a pessoa está imitando a Cristo, mas tem que também saber que cada um é único, que tem coisas que Deus não está exigindo de nós. Tem coisas que a pessoa que Deus não... Ótimo. Então, só que até eu enxergar isso foi um longo processo. Foi um longo processo de sofrimento, foi um longo processo de... Eu senti assim que depois que passou, eu tava... A pessoa também, ao me aconselhar, a gente tem que ter um cuidado muito grande de não colocar cargas pesadas demais sobre os outros. Muito bom. Não vamos... Então, de ter esse cuidado, assim. Nossa, E incrível, incrível. Pessoal, vão mandando as suas perguntas. Se vocês têm alguma pergunta para a Estela, vão postando aqui para que ela possa estar respondendo vocês. Porque tem sido incrível. Ai, quem é esse? paz. Ai, Tomás, que coisa linda! Olha esse cabelo! E, Estela, enquanto as perguntas vêm, fala um pouquinho da tua rotina. Como é que funciona? Eu vi que tu fez, explicou assim de forma bem resumida. Como é que é a tua rotina? Não colocando julgo sobre nós, tá? Eu sei. Mas explicando um pouquinho como é que tu vive isso no dia a dia. Muito me perguntam assim, ó, como é que tu tira tempo para orar? Eu acho que isso aí é o principal, assim, se eu não tirar tempo para orar, ai, aí a velha Estela, a Evinha, então assim, pelo bem geral da nação, preciso desse tempo. Eu fazia isso à tarde, depois quando as crianças iam para a escola. E aí o pequenininho dormia e os grandes estavam na escola, era o meu momento. Só que com a pandemia, eu tive que me reinventar. Eu não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo. E eu precisei dizer assim, ó, é uma prioridade para mim, eu preciso desse tempo, então eu vou ter que acordar cedo. É um sacrifício para minha carne, mas eu vou lá, eu ponho o despertador para mais cedo. Só que o que aconteceu? Os guris, com ouvir o abrir da porta do meu quarto, eles passaram a acordar mais cedo. Então, Tô ao vendo.
essa semana eu ainda disse assim, ó, vocês estão proibidos de ir lá para a sala nesse horário. Vocês podem ir depois de tal horário, que eu tenho 1 hora para ficar sozinha. Então vocês fiquem brincando no quarto, foi depois que, assim, do momento que eu tava super estressada, eu disse, eu preciso desse tempo. Eu preciso desse tempo. Aí até teve, daí no dia seguinte, então, eles respeitaram, não foram. E aí um deles me disse assim, mãe, hoje se tu perder a paciência, a culpa é nossa. Eu disse, não, a culpa é minha. Se eu perder a paciência, a culpa continua sendo minha. Eu não posso perder a paciência. Eles, porque tu já orou. Então, tipo assim, a culpa tu já orou. Eu disse, não, se eu perder a paciência, a culpa continua sendo minha. Mas eu acho que não, acho que Deus vai me dar uma graça maior, meu filho. Vamos lá, vamos crer, vamos viver. Fé. E eu acho que isso também, assim, de aprender a viver o dia. Eu já vivi, assim, pensando lá na frente, pensando no futuro. E foi também um trabalhar de Deus, assim, de eu viver pensando no dia. Ontem, olha só que interessante. A gente já tá com a live marcada há uma semana. E eu ratei aqui nos meus compromissos. O Timóteo estava para eu marcar um médico para ele e eu esqueci. Já tinha pedido semana passada e eu esqueci. E ontem ele me cobrou que marcou meu médico. Ai, não, vou fazer isso agora. E aí liguei e marquei o médico dele. Só que eu não me dei conta na hora que eu marquei para agora, às 10h30. E aí marquei, ficou marcado e tal. E ontem de noite, antes de dormir, ele me disse, como que tu vai fazer a live se eu não vou estar em casa? Daí eu disse assim, as preocupações de amanhã vão ficar para amanhã, agora eu vou dormir. E Ótima hoje, resposta. amanhã a gente vê. E aí foi bem assim hoje, sabe? Eu daí me organizei, eu tô levantando às 7 para orar, então eu tenho esse tempo. Aí orei, preparei o café da manhã deles e conversei com eles. Olha, agora eu tenho uma live, o pai vai sair e eu preciso que vocês colaborem. Né? Nada de brigas. O que acontecer aí enquanto eu não tiver, vocês guardem no coração e quando eu voltar, vocês me contem. Então ficou assim. Ah, Até agora, só Stella. calda cheia. Se reinventando todo minuto, né? Senão a gente acaba entrando numa ansiedade, né? O que vai Hum, acontecer? O que vai acontecer? E aí eu gosto muito daquele texto de Provérbios que diz que a mulher virtuosa, quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. hum, Eu me agarro nisso assim, eu não vou me preocupar. O dia de amanhã não chegou ainda, basta cada dia seu próprio mal. verdade. Assim, ai, e tu não pensa no futuro, quando eles forem adolescentes ou quando eles casarem, a mesma coisa, sabe? Basta cada dia suas preocupações. Hoje eu tô preocupada com hoje, eu preciso cuidar deles hoje. E eu acho que isso me ajudou muito a não ficar assim na semana, eu tenho que vencer o dia de hoje. Eu tenho que ser paciente hoje, porque quero, eu quero ter uma vida paciente, eu quero ser paciente. E aí eu fico pensando, mas eu nunca vou conseguir ser paciente, tá? Mas eu quero ser paciente hoje. Hum, A experiência sobre mim mesma. Eu não verdade. preciso ser paciente sempre, eu preciso ser paciente hoje, agora, nesse. Então, isso Ufa, só hoje. é só hoje. E amanhã, só hoje, só hoje. Ai, Estela, que incrível. Obrigada pela riqueza da tua vida, né? Tu vive isso e compartilha conosco. Queria que tu orasse por nós, pelas mães. Talvez muitas das meninas que estão aqui, das mulheres, elas estão enfrentando essa dúvida própria, né? Será que eu posso? Será que eu consigo? Meu Deus, o que está acontecendo? E tu deu dicas maravilhosas, que é estar aos pés do Senhor, poder ser paciente conosco mesmo primeiro, né? Então eu queria que tu orasse por nós, para que tu pudesse cuidar dos teus filhotes depois. Então tá. Vamos orar então. Senhor Deus, eu agradeço por esse momento precioso, Deus, que tu nos deu de compartilhar um pouco mais daquilo que tu tens feito, Senhor. Eu te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça que nos guia, Pai. Eu te peço, Deus, agora que todas as pessoas que estão assistindo essa live, seja agora ou em outro momento, Deus, que tu dê a elas entendimento daquilo que tu queres, Pai. Daquilo que é o teu desejo e o teu propósito na vida de cada uma delas, Pai. Revela-te, Pai, a elas, dando sabedoria e graça, Pai. Conduz elas pelo teu Espírito Santo, assim como tu tem nos conduzido a cada dia. Fortalece, Pai, na tua palavra, no teu ensino, Pai.
Que teu amor cresça, Pai, nos nossos corações. E que a verdadeira alegria, que é a alegria que vem de Ti, seja abundante nas nossas vidas. Pai, ensinar os nossos filhos, conforme a Tua palavra, segundo o Teu propósito. Desde já eu te agradeço, Pai, por tudo que Tu tens feito e vais fazer nas nossas vidas. Amém. Amém. Estela, obrigada por ter compartilhado comigo, com essa audiência, com as pessoas que vão assistir depois, a tua vida, a tua história, a tua família. Uma boa semana para ti e obrigada. Eu vou deixar só uma dica de livro bem nesse sentido, ó, do Max Lucado, Aliviando a Bagagem para Mães. Obrigada. É sensacional. Um livrinho pequenininho, bem fininho, mas que nos fala da graça de Deus. Amém. E é um beijo, tá? Obrigado. Um beijão. Ai, gente, que incrível, né? Incrível poder ouvir da Estela, da vida dela, da família dela. E, gente, eu quero convidar vocês a continuar acompanhando essas lives, onde a gente está falando com mulheres que estão vivendo o seu propósito em várias áreas, em diversas áreas. Hoje nós falamos sobre a maternidade. Se vocês têm dúvida, podem também contatar a Estela Figueiró, podem estar falando com ela. Ela provê dicas incríveis também no Instagram dela. E mandem as perguntas. Na próxima terça também vamos estar aqui, vamos estar falando com a Val, na área da política. Então, gente, tá assim, ó, incrível. E eu quero incentivar vocês. Vão aqui, dão uma olhada no meu conteúdo, mandem um direct se vocês têm alguma dúvida. E lembrando, mulheres empreendedoras e profissionais liberais têm uma mentoria iniciando em setembro. Se tu tem alguma dúvida, quer participar, manda um direct para mim. Um beijo para vocês. Boa semana e nos vemos. Quinta tem live também, falando sobre os 4 fatores que nos impedem de viver o nosso propósito. Falei isso no início. Não viver o nosso propósito custa caro. Tem pessoas e tem um momento específico na história que tu nasceu e que tu tá vivendo hoje para impactar, seja a tua família, seja as pessoas que o Senhor colocou na tua frente ou até aquelas que tu ainda tá para ser revelado o que Deus tem. Então, um beijo para vocês e nós nos vemos quinta-feira à noite. Um beijo.